E louvado seja Jesus, nosso Mestre, que nos permite este encontro sob as luzes da doutrina espírita nas terras de São José do Rio Preto. Quando temos a oportunidade de renovada, encontrar amizades que já se tornaram caras aos nossos sentimentos. Lucas, o evangelista, ele foi contemporâneo de Jesus, viveu na mesma época, mas nunca se encontrou com Jesus. Entre os seguidores de Jesus, era o único que não era judeu. Lucas era grego. Para que se possa saber alguma coisa mais sobre Lucas, vamos deixar o nosso pensamento rolar para o passado, até encontrar o tribuno romano Teodoro Cirino. Teodoro Cirino foi nomeado governador de Antioquia, na Síria, e para lá então se mudou, passando a residir numa chácara nos arredores da cidade, e levou consigo o seu séquito de escravos, servidores e evidentemente sua família. Dentre os seus servidores se encontrava o seu guarda-livros, o seu arquivista, de nome Enéas, casado com Íris. Enéas e Íris tinham um filho de 10 anos, Lucas. Um dos momentos mais solenes para o pequeno Lucas era quando, na hora das refeições, seu pai enchia uma taça de vinho e, cheio de reverência e respeito, e dizia: para o Deus desconhecido. Quem era o Deus desconhecido ninguém sabia, mas Enéas dizia para o seu filho que, embora eles vivessem no meio dos romanos abatalhados, era necessário manter as tradições da Grécia. Lucas costumava brincar com a filha do governador, uma garotinha chamada Rúbria, um pouquinho mais nova do que ele. Mas Rúbria não tinha boa saúde. Ela tinha a pele muito branca, sentia dores pelo corpo todo e cuspia sangue. Certo dia, já à noite se pronunciava, Teodoro Cirino sai da sua biblioteca e atravessar o jardim que circundava a casa. Ele vê um vulto estático sentado de frente à janela da sua filha. Parou, observou e perguntou: é você, Lucas? Sim, senhor, sou eu. E o que é que você faz de frente à janela de Rúbria? Eu estou orando por ela. Muito bem. E quando você ora por ela, você ora a que Deus? Eu peço por ela ao Deus desconhecido. Meu pai diz que o Deus desconhecido é também o Deus único dos judeus, mas é também o Deus dos imperadores e dos escravos e de todos os homens selvagens que vivem nas florestas. O Deus único dos judeus é o nosso Deus desconhecido, que é o Deus de todas as coisas. Muito bem. E que nome você dá a ele? Lucas olhou sério para o governador e disse assim: eu o chamo de pai. Teodoro Cirino achou aquele menino muito estranho, pegou ele pela mão e resolveu conduzi-lo até a casa dos seus pais. E no curto trajeto disse assim ao pequeno Lucas: você é um menino, mas fala como adulto. O que você pensa para o seu futuro? Vou ser médico para atender melhor aos homens, e pretendo encontrar o Deus desconhecido para servi-lo. Teodoro Cirino pensou: mas que absurdo! Existe uma escola de medicina em Alexandria, que é muito famosa, disse Teodoro Cirino. Eu sei, disse Lucas. Eu já ouvi falar dessa escola, os médicos de Alexandria falam dela com muito respeito e reverência. Eu vou estudar lá. É uma escola muito cara, mas o Deus desconhecido irá prover. Teodoro Cirino apertou a mão do menino e, com a escola de medicina de Alexandria na mente, pensou: acho que o Deus desconhecido já encontrou um meio de você ir para a escola de medicina de Alexandria. Chegando na casa do seu servidor, Teodoro Cirino entregou Lucas aos pais e disse assim ao seu guarda-livros: Enéas, estou interessado nesse seu filho. Quais são os seus planos futuros para ele? Senhor,
eu imaginava que ele iria me substituir na função de arquivista em quarta-livros, junto ao Senhor. O quê? Cuidar de livros e de escrituras deste menino? Não! Ele já nos falou que pretende ser médico. Enéas ficou pálido na hora, perplexo. Vejo que sim, Enéas. Pois bem, o menino será um doutor. Quando for a época apropriada, eu o enviarei para a escola de Alexandria. Mas já a partir de amanhã, ele passará a ter aulas junto com Rúbria, com o mesmo preceptor. E assim, a partir do dia seguinte, o menino Lucas começou a assistir às aulas junto com a sua amiga de brinquedos e de folguedos, a pequena Rúbria. O tempo passa, Lucas agora está com 16 anos, Rúbria está com 14, e a doença dela se acentuou. Ela tem a chamada doença branca, que hoje nós conhecemos pelo nome de leucemia. E um dia, o médico da família diz a Lucas que a doença se acentuou de forma intensa e ela não chegará ao final do outono. Lucas teve o seu coração desperto pelo amor que foi recíproco da pequena Rúbia. Aquela amizade pura, aquela amizade de infância, agora se transformou num amor sincero, recíproco entre aqueles dois jovens. Por isso mesmo, Lucas tinha o costume de todos os dias pedir ao Deus desconhecido por Rúbria. Cura Rúbria, pai! Cura Rúbria! E ele achava na sua inocência que seria atendido. E quando o médico da família disse a ele que a doença branca havia se acentuado, uma revolta se instalou no coração do jovem Lucas. Não é possível. Se acontecer isso é porque Deus não é bom. Tenho pedido reiteradamente a ele para que cure Rúbria, e agora Rúbria corre o risco de não chegar até o final do outono. Se Deus não curar Rúbria, eu não acredito mais nele, se é que ele existe. Mas como o médico da família havia dito, Rúbria não chegou a ver o final do outono e deixou ao mundo. Então uma revolta muito grande, uma dor muito grande se alinharam no coração do jovem Lucas. À tarde, vamos encontrá-lo conversando com a sua mãe e ele diz assim: sabe o que tenho pensado esta semana? Tenho pensado que Deus é mau. Se existe, é mau, porque ele deixa a sua mão pesada cair sobre os inocentes, ferindo-os de morte. Que mal que Rúbria fez a ele. O mundo, minha mãe, é um circo de horrores, onde os homens e os animais sofrem sem motivo algum. Mas eu vou fazer o curso de medicina, vou me tornar médico para me vingar do Deus desconhecido, porque quando ele decretar a morte, eu decretarei a vida, e quando ele decretar o sofrimento para qualquer criatura, eu irei decretar o alívio. E assim o tempo passou. Vamos encontrar agora Lucas, filho adotivo de Diodoro Cirino, cursando medicina na escola de Alexandria, no Egito. A escola de Alexandria é muito famosa, tem professores de várias nacionalidades, professores judeus, gregos, egípcios da própria terra, romanos, e Lucas está um tanto quanto amargurado. O seu professor judeu, José ben Gamaliel, chega-se até ele, percebendo a aflição que envolve o coração daquele jovem, e diz: Lucas, meu filho, aquieta o teu coração, volta o teu coração para Deus. Você sabe que o Deus desconhecido dos gregos é o mesmo Deus único dos judeus, e eu quase que vejo a sua mão pairando sobre a sua cabeça, quase que eu o vejo junto a ti. Professor, como? Que Deus, como? Vejamos as enfermarias. Onde está Deus? Homens que se debatem em dores atrozes,
vitimados por enfermidades para nós incuráveis, crianças que padecem já aí em pequena idade enfermidades tenebrosas, paralisias. Como, professor? Que mal que esse homem ou essa criança fez a Deus? Como que eles puderam ofendê-lo? Professor, o mundo é um vale de lágrimas e de sofrimentos, cujos gemidos ecoam na minha alma. Aquieta teu coração, meu filho, e volta-o para Deus, a fim de que tenhas paz na tua alma. Professor, e o tempo passa. Lucas agora está formado, doutor em medicina, mas continua na escola de Alexandria para se vingar do Deus desconhecido. E ali ele socorre todas as pessoas, faz tudo o que pode para aliviar a dor ou para evitar a morte. Agora ele está interessado num homem, é um escravo que sabe ler e escrever em 3 idiomas. Esse escravo furtou seu senhor, foi preso, estava aguardando a execução, já que havia sido condenado, quando o professor romano o comprou. Este homem sofria de uma dor de cabeça insuportável, ninguém conseguia curá-lo. Então o professor romano disse a Lucas: se você o curar, será seu. Se eu o curar, professor, eu lhe darei a liberdade. E assim, vamos encontrar o homem, escravo, que sabe ler e escrever em 3 idiomas, deitado numa cama ou numa maca. Lucas está sentado numa banqueta ao seu lado. Puxa uma folha de papiro que corresponde mais ou menos ao prontuário dos nossos dias. O homem sofreu de uma dor de cabeça insuportável, já fazia 2 anos, e fazia 2 meses que estava ali na enfermaria. Os outros médicos queriam fazer uma cirurgia, abrir a sua cabeça para estudar um cérebro vivo. Suspeitavam de um tumor. Lucas falou: não permitirei que os senhores intervenham com suas serras e trépanos. E então colocou a mão sobre a mão do escravo e observou as anotações. O homem tinha uma dor de cabeça insuportável. Era uma dor que não era contínua. E quando se apresentava às vezes de forma diferente, não era sempre igual. A perspectiva, o diagnóstico da enfermidade é de que seria um tumor. Lucas então manda o escravo se colocar de pé, erguer a cabeça, as mãos, os pés, para ver se existia algum reflexo tardio ou exacerbado. Tudo normal. Observou que não havia deficiência na fala, não havia perda de audição, não havia alteração na visão. Então, ali, com aquele homem deitado, ele perguntou: qual é a dor de hoje? Doutor, a minha cabeça parece que vai explodir. A minha caixa craniana está apertada demais para meu cérebro. Eu não suporto mais. Só pode ser um tumor, falou o médico egípcio. Evidentemente, falou o médico grego. Não, disse Lucas. Se fosse um tumor, o dano seria progressivo. Ele sofre essa dor de cabeça há 2 anos e faz 2 meses que está conosco. Se fosse um tumor, seria progressivo, ele já teria perda de algum dos seus sentidos, mas os seus sentidos estão todos normais, não tem deficiência na fala, na audição, na visão. Tumor não é. Pode ser um derrame, falou o médico judeu. Dificilmente, doutor. Dificilmente, porque os seus batimentos cardíacos estão normais, sua pressão está normal, a sua coloração está normal e os seus órgãos, a minha palpação, estão normais. Derrame também não é. Esse é Lucas, um médico que sabe fazer diagnósticos precisos. Ele coloca essência de ópio numa taça, a oferta ao escravo e diz: bebe, a dor irá diminuir muito, e então nós vamos conversar. O escravo sabia que se tomasse o ópio, teria alívio, então ele pegou, tomou com sofreguidão, devolveu a taça a Lucas e disse: vou dormir.
Lucas apertou a mão dele e falou: não, mantenha-te acordado, tenho que fazer perguntas, ajuda-me a te curar. Mas doutor, eu não quero ser curado. Oh meu Deus, por que eu não tive coragem de me matar quando era novo? Por que você furtou o seu dono? Eu furtei o meu dono porque eu sabia que seria descoberto. Mas o seu dono confiava em você? Sim, mas eu sabia que seria descoberto. Sendo descoberto, eu estaria preso e condenado. E então seria o meu primeiro passo para a liberdade. Há quanto tempo você é escravo? Não sei. Eu pertenço ao meu dono desde que eu tinha 3, 4 anos. Não me lembro dos meus pais. Mas o seu dono era bom para você. Nessa hora, um fogo sombrio se acendeu nos olhos do escravo. E ele disse assim: doutor, o senhor sabe o que é ser escravo? O senhor consegue compreender isto? O senhor que é um homem livre, o senhor que é um homem livre, o senhor tem noção, o senhor sabe o que é ser escravo, o senhor consegue compreender isto? E aí desatou num pranto convulsivo, chorando e soluçando. Lucas falou: eu compreendo. Enxugou a sua testa molhada, virou-se para os outros médicos que estavam ao seu redor e disse: doutores, algum dos senhores tem interesse em um homem que sabe ler e escrever em 3 idiomas e entende de contabilidade e escrituração? O escravo arregalou os olhos. Os médicos olharam sem compreender. Mas Lucas, ele é um escravo e não nos pertence. Não. O professor Romano comprou do seu dono e o deu a mim. E eu, amanhã de manhã, procurarei o pretor da cidade para dar a ele a liberdade. Nessa hora, o escravo se levantou como se tivesse sido impulsionado por uma mola, olhou Lucas como se olhasse por um Deus. Em seguida se jogou de joelhos no chão, abraçou as pernas de Lucas e ele ficou soluçando, gemendo e chorando. Lucas o ergueu, o colocou na cama de novo e disse: senhores, reitero a minha pergunta. Alguém dos senhores tem interesse nele? O professor José Ben Gamaliel disse: eu tenho, quero que ele trabalhe para mim. Lucas olhou para o escravo e falou: mas que pena, que coisa mais triste. Este homem acaba de ganhar a liberdade, mas tem uma dor de cabeça terrível, que desafia os conhecimentos da medicina. Nem sabemos se ele vai conseguir ser curado e ficar bom. O escravo se sentou na cama e falou assim: mas eu já estou bom, doutor, já não tenho mais nada na cabeça, minha cabeça está até fresquinha. Então, como você estará livre amanhã de manhã, você já pode decidir o seu destino a partir de agora. Se o doutor José Ben Gamaliel me aceitar, eu quero trabalhar para ele como um homem livre. Lucas deitou o escravo, dorme. Amanhã, quando você acordar, você será um homem livre. Não terá mais dor de cabeça, e a dor não voltará nunca mais. Em seguida, ele se retirou com os médicos e disse assim: esse homem não tinha enfermidade orgânica nenhuma, a doença dele era da alma, mas agora ele está curado. Esse é Lucas, o médico que enxerga enfermidades além do corpo físico, enxerga enfermidades na alma. Alexandria é um lugar muito perigoso de caminhar sozinho durante a noite. Lucas saiu da escola de medicina, ele se dirigia à sua casa e resolveu pegar uma atalho para chegar mais depressa. Já se fazia noite. Ele puxou o capuz da sua túnica, do seu manto, sobre a cabeça, mão no punho da daga, e caminhava a passos rápidos. Quando entrou
por uma rua assim estreita. Era uma rua sem iluminação. Ela era clareada tão somente pelos raios da lua cheia. Depois de andar no quarteirão, ele observou que era uma rua sem saída. Uma parede enorme fechava o final da rua, mas tinha uma portinhola com um ferrolho. Ele imaginou que, puxando o ferrolho abrindo a porta, contornaria a parede alta e seguiria. E assim fez, mas quando ele abriu a porta e entrou, ou melhor, passou através dela, a rua não continuava. Essa porta dava acesso a um pátio de dimensões razoáveis, que tinha um poço no meio, e esse pátio era rodeado por casas onde moravam os pobres, mais pobres de Alexandria. Ele não gostou, praguejou, bateu a porta de volta e começou a subir a rua de novo. Quando estava quase chegando na esquina, ouviu passos de pessoas que corriam. Parou, seu capuz já havia caído da cabeça e ele ficou com a mão firme no punho da adaga, quando repentinamente um homem e uma mulher viram a esquina correndo, e enquanto corriam, olhavam para trás por cima dos ombros. Quando deram por si, quase esbarraram em Lucas. O que aconteceu? Perguntou ele. O homem manteve curta distância, a mulher ficou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-nos. O que aconteceu? O homem então disse: Dasha, vai embora com esse homem, corre com ele e volta para os nossos filhos. Lucas observou que não eram criminosos, apesar do homem estar descalço e vestido por andrajos. Nessa hora, eis que ouviram passos de muitas pessoas que andavam de modo muito depressa. A mulher então se aproximou dele e disse: Senhor, por piedade, ajuda-nos. Lucas segurou na mão da mulher e disse: corram comigo, e desceu a rua correndo, segurando ela pela mão, enquanto o homem corria atrás. Abriu a portinhola, colocou os dois dentro do pátio e disse: fiquem aqui em silêncio. Passou o ferrolho na porta de novo e começou a subir a rua com tranquilidade. Quando estava quase na esquina, eis que aparece um centurião romano, acompanhado da sua decúria. Decúria é uma guarda com 10 soldados, e muitos homens do povo, suarentos, suores correndo pela barba, cabelos colados na testa. E então o centurião parou, e Lucas, com a voz autoritária de Roma, dirigindo-se exclusivamente a ele, disse: eu sou Lucas, médico e filho de Diodoro Cirilo de Roma. O que vocês estão procurando? O centurião fez uma saudação que lhe era natural e disse: estamos procurando um homem e uma mulher. O senhor os viu? Veja que eu estou sozinho, não tem ninguém aqui comigo. Centurião, estou indo para minha casa e me perdi por essas ruas. Estimaria que destacasse um soldado da sua guarda para me acompanhar até a minha casa, porque em Alexandria é perigoso caminhar à noite sozinho. Perfeitamente. Mas quem são os que são procurados? São ladrões? Não, disse o centurião. O homem é leproso, foi banido para o deserto, mas nesta noite os vizinhos ouviram ele olhando para a mulher e para os filhos através da janela. Depois que foi banido por causa da lepra, ela voltou para a casa dos pais dela com os filhos. E nesta noite os vizinhos viram ele olhando a mulher e os filhos através da janela, e então deram um alarme. O senhor, como médico que é, deve saber que o leproso, quando é banido, não pode voltar, porque se volta, pode contaminar outras pessoas, e se volta, viola a lei do banimento, então por isso tem que morrer. E como é que ela soube que ele estava olhando ela e os filhos através da janela? Porque os vizinhos deram uma alarma, e então ela, sabendo que ele seria morto, correu com ele. Nessa hora, Lucas compreendeu que aquele homem tinha voltado ao deserto para ver
a mulher e os filhos pela última vez antes de morrer. Os senhores e as senhoras têm ideia do que é isso? Saber que se vai morrer e querer ver a mulher e os filhos pela última vez, vocês têm ideia do que é isso? Centurião, não quero privá-lo de nenhum homem. Minha casa não deve estar longe, eu vou sozinho, tenho a minha adaga. Vá com todos eles em busca daquele infeliz e desgraçado. O centurião fez a saudação que lhe era habitual, rodou sobre os calcanhares, dobrou a esquina, seguido pela sua decúria e pelos homens do povo. Lucas desceu a rua, devagar, puxou o ferrolho em silêncio, abriu a porta com cautela, entrou no pátio e ficou encoberto pela sombra da parede alta, naquela noite de lua cheia. A mulher estava sentada na borda do poço, o homem estava a curta distância, e ela dizia assim: Cira, meu amor, meu querido, você, como médico que é, se não tivesse tido a ideia de curar os leprosos, não teria contraído a doença terrível que veio na doença. Você, meu amor, foi fiel ao seu juramento, mas se esqueceu de mim e dos nossos filhos. E então ela se levantou, cabelos desgrenhados, pele muito pálida, começou a se dirigir em direção ao marido, e ele disse: não, afasta-te, imundo, imundo, imundo. Ela disse: não para mim, Cira, não para mim, imundo, mas não para mim, que sou sua mulher. Vai embora, Dasha, volta para os nossos filhos, eu irei para o deserto, onde você for eu irei, onde você viver eu viverei. Não, Dasha, não, vai embora. E ela continuou a andar para o lado dele, ele começou a se afastar. Dasha, você é nova, você é bonita, volta, casa-te outra vez, tem outros filhos e me esquece. Então deixe-me beijá-lo pela última vez. E foi para o lado dele, ele já estava encostado na parede das casas. Então, quando ela falou: deixe-me beijá-lo pela última vez, Lucas saiu da sombra e disse: não, teu marido tem razão, não se aproxime dele. E Lucas então começou a caminhar em direção ao leproso, e o leproso disse: não se aproxime de mim, meu nome é Cira, sou médico e tenho lepra, não se aproxime. Senhor, pega Dasha e leva ela de volta para os nossos filhos. Nessa hora, uma raiva, um ódio tão grande, um rancor misturado com piedade e misericórdia se acentuaram no coração de Lucas. Ele caminhou com passos duros em direção ao leproso, colocou uma mão em cada ombro, fechou os olhos, ergueu a cabeça e o seu pensamento ecoou pelo universo: Deus, ó Deus, por que a sua mão tem que castigar os pequenos do mundo? Qual foi o mal que esse homem te fez? Este infeliz queria tão somente ajudar os seus irmãos no sofrimento marcados pela lepra, mas o Senhor o vergasta com a sua raiva e com o seu ódio. Que mal que ele te fez? Que mal que uma criança pode lhe fazer? O que é que eles fazem para te ofender, para que a sua mão caia pesada sobre eles? O Senhor que inflige dor, o Senhor sabe o que é dor. O Senhor, por acaso, ama como os homens amam? O seu infinito poder, se o Senhor tivesse um pouquinho só de misericórdia, o Senhor curaria este infeliz e eu devolveria a sua família. Juro que se eu pudesse, eu ficaria no lugar dele, trocaria de lugar com ele, iria para morrer no deserto, cheio de chagas e sangrando, mas teria o coração leve, porque guardaria na lembrança a ideia de que devolvi um homem a sua mulher e aos seus filhos. Puxou Cira de contra o peito e o apertou com força. Lucas era um homem alto,
suas lágrimas caíram sobre a cabeça do leproso. Síria sentiu um fogo frio lhe percorrer o corpo e pensou: vou morrer. Dasha não entendia o que estava acontecendo, mas percebeu que ia acontecer alguma coisa além da compreensão humana, se ajoelhou e abraçou as pernas de Lucas. Nessa hora, Lucas sentiu uma fraqueza imensa, como se estivesse perdendo muito sangue de uma só vez. Então, delicadamente, afastou Síria, tirou a sua túnica e disse: coloca a minha túnica e puxa o capuz sobre a sua cabeça, para que ninguém veja o seu rosto. Leva a minha adaga para se proteger, a minha bolsa, calça as minhas sandálias e vai embora, Síria. Vai para o deserto e não volte nunca mais. E se há um Deus, vai na sua paz. Virou as costas, saiu, bateu a porta. As pedras da rua cortaram seus pés descalços, mas ele estava num estado de angústia e tristeza tão grande que não sentia dor. Passando aquele momento de perplexidade, Dasha olha para o marido e fala: Síria, meu amor, e começa a caminhar para o lado dele, e já estava encostado na parede. E ele diz: não, imundo, mas como ela continuava andando, ele se descobriu, para que ela visse suas chagas e recuasse. E quando ele se descobriu, Dasha soltou um grito terrível, como se tivesse sido atingida por um raio mortal, e caiu desmaiada no chão. Síria, então, com os braços nus, viu que as marcas das chagas, da lepra, não estavam mais. Seus braços eram limpos, olhou os dedos e não faltavam pedaços, passavam pelo rosto. O seu rosto era um rosto quente, liso, cheio de sensações. Então ele se ajoelhou ao lado da mulher desmaiada, ergueu a cabeça para os céus e disse: louvado, louvado, louvado seja quem nos visitou nesta noite. Esse é Lucas, médium de cura. Lucas foi nomeado pela Assembleia Pública de Roma para ser servidor médico na capital do Império. Roma, Império das águas dominadoras. Mas ele declinou do convite. Ele gostava de ficar passeando, viajando pelos navios, pelo Mediterrâneo, para prestar serviços médicos aos escravos das galés, aos pobres do mundo que viajavam enfermos em condições difíceis. E assim, ele tinha casa em várias cidades do Mediterrâneo, porque quando o navio que ele viajava aportava e ficava num porto uma semana, 10 dias, para atender às necessidades comerciais, carga, descarga, passageiros. Ele ia para a sua casa, todas elas muito simples, e atendia o povo daquela cidade. Não cobrava nada, cobrava dos ricos. Os ricos que haviam sido desenganados por outros médicos, ele os atendia, os curava e dos ricos cobrava. Mas os pobres nunca cobrou. Foi assim que o seu navio atracou no porto e subiu um centurião romano com a família. Lucas estava no convés, e depois que o centurião acomodou a sua família, Lucas ofereceu a ele uma taça de vinho. Sentaram-se em banquetes ao redor de uma pequena mesa. O centurião romano tinha um ar agradável, não tinha aquele ar tão circunspecto e duro dos romanos. Lucas ofertou a ele a taça de vinho, ele segurou a taça e, vendo que Lucas era grego, falou assim: os gregos têm por costume e tradição fazer uma pequena libação ao Deus desconhecido antes de beber. Eu sei, disse Lucas, meu pai fazia isso todos os dias. Eu vi o Deus desconhecido. Eu vi o Deus desconhecido. Lucas ficou olhando para ele, e ele então continuou a falar: vivi muito tempo
Judéia, na Galiléia. Agora estou de viagem para Nápoles, passei para a reserva do exército e vou viver os meus últimos dias em Nápoles com a minha família. Mas vivi muito tempo em Israel, a ponto de ter amizade de alguns judeus, apesar do preconceito deles. Por essa razão mesma, acabei ajudando eles na construção da sinagoga deles. Um dia, meu servo caiu muito enfermo. Chamei os mais renomados médicos e nenhum deles deu jeito. Nenhum deles deu jeito. Tinha eu 3 amigos judeus que foram à minha casa quando meu servo estava às portas da morte, para me amparar naquele momento tão difícil para mim. Os pais desse servo e ele foram libertos pelo meu pai e preferiram continuar a nossa família como servidores, embora já não fossem mais escravos. Eu cresci com ele me era muito caro, me é muito caro. Naquela hora difícil, tinha 3 judeus comigo. Meu servo agonizava. Ele tinha a pele tão pálida como um lírio branco, sentia dores pelo corpo todo e cuspia sangue. Eu sei, disse Lucas, é a doença branca, não tem cura, mas o meu servo foi curado instantaneamente. Isso é impossível, o meu servo foi curado instantaneamente. Isso é loucura, é impossível. Tem que acreditar em mim, nobre Lucas. Os 3 judeus que estavam na minha casa para me confortar naquele momento de dor ficaram sabendo que o Rabi de Nazaré estava na cidade, correram ao encontro dele e, chegando-se a ele, soube depois que eles disseram assim: Senhor, o servo do centurião está às portas da morte. Mas esse centurião, apesar de ser romano e pagão, é um homem bom, tanto que nos ajudou na construção da nossa sinagoga. Por isso nós estamos aqui pedindo ao Senhor para que venha até a casa dele e cure o seu servo. Nobre Lucas, então eu vi que ele se aproximava. Através da janela eu vi que ele vinha seguido pelo povo em direção à minha casa e fiquei desesperado. Saí correndo ao encontro dele, com as mãos estendidas para a frente para poder barrar a sua caminhada. Ele era um homem bonito, mais alto do que os outros, e embora a poeira envolvesse o povo, era luminosa ao redor dele. E quando cheguei à frente dele com as mãos estendidas, não consegui mais olhar no seu rosto. Me ajoelhei e disse: Senhor, eu sou um centurião romano, um homem que entende de hierarquia. E quando eu digo a um soldado vai e a outro vem, eles me obedecem. Eu lamento muito, Senhor, mas eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, porque eu sou um pecador. E minha casa não é digna de que lá o Senhor coloque os seus pés. Mas eu entendo de hierarquia e sei que se o Senhor mandar os seus servidores irem curar o meu servo ficará bom. Por isso eu te peço, Senhor, cura o meu servo. Lucas, ele colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: os meus servidores já foram para a sua casa fazer a sua e a minha vontade. Eu fui me levantando devagar e saí a passos lentos para não ser deseducado e deselegante, já que comecei a correr depois. E tive tempo de escutar ele falar assim: nem mesmo em todo o estado de Israel vi um homem com tanta fé. Depois que me distanciei alguns passos, eu comecei a correr e os meus amigos judeus corriam junto comigo. E quando entrei na minha casa, meu servo estava sentado na cama. Já não era mais pálido como um lírio branco, tinha um rosadinho de leve no seu rosto, mas ele sorriu para mim, disse que tinha fome e me pediu alguma coisa para comer. Nobre Lucas, tem que acreditar em mim. Eu vi o Deus desconhecido que curou meu servo instantaneamente e modificou a minha alma para sempre.
Lucas ficou olhando para aquele homem sem saber o que falar e continuou viajando. Um dia se desencontrou com seu irmão adotivo, Prisco, num porto por questão de hora. Prisco havia lhe deixado uma carta dizendo: meu querido irmão, estou em trânsito de Jerusalém para Roma. E aí ele entra em considerações familiares e depois diz assim: dentro de 3 meses estarei de volta a Jerusalém. Jerusalém, lá acontecem coisas interessantes. Lá tem um rabi que quando aparece causa grande comoção entre as pessoas. E eu sou testemunha de um fato que antes nunca vi nem ouvi falar. Durante muito tempo eu passava junto a um homem que era cego de nascença e me condoía saber que aquele homem nunca tinha visto a luz do sol. Por isso mesmo, eu lhe tirava uma moeda e dizia a ele algumas palavras de consolo, de esperança. Me doía saber que ele nunca tinha visto a luz do sol, e assim eu fiz por muito tempo. Passava e tirava uma moeda a ele e dizia algumas palavras, mas há poucos dias, quando eu passava pelo mesmo lugar, ele não estava mais sentado no chão esbolando, ele estava de pé, conversava agitado com outros homens, e eu vi que ele não estava mais cego, ele enxergava. Eu me aproximei, e quando falei com ele, ele me reconheceu pela voz, correu até mim, me segurou as mãos tremendo e disse: o Filho de Deus me curou, o Filho de Deus me curou. E eu, querido irmão, não tenho como duvidar, porque aquele homem era cego, eu o conhecia muito bem, mas agora ele estava com os olhos abertos e enxergava. Israel é um estado sem importância, mas quando eu estou lá, tenho a impressão de que coisas portentosas estão para acontecer. E aí ele continua na sua carta, entrando em considerações ainda de ordem familiar, profissional. Quando Lucas fechou a carta, se lembrou do que lhe havia dito o centurião romano, e aí então ficou profundamente perplexo, pensativo e meditativo. Continuou viajando. Uma noite, seu barco foi surpreendido por uma tempestade tremenda. O capitão do navio não viu alternativa senão ir para o porto mais próximo, e assim atracou num porto sem grande importância. A noite passou. Quando Lucas acordou no outro dia, o mar ainda balançava as embarcações. Ele foi para a conversa e viu que atracado ao lado estava um navio magnífico, um navio maravilhoso, e ele pensou assim: só pode ser um navio particular, um homem muito, mas muito rico. E ficou ali na conversa, olhando para o navio. Aproximou-se da morada e viu que o comandante, o capitão daquele navio, andava agitado de um lado para o outro. A morada fez um sinal para o capitão, que se aproximou, e ele disse: vai tudo bem a bordo? O capitão disse: não, aqui vai tudo muito mal. Por quê? Porque o meu senhor, e aí um pouquinho de orgulho, ele disse assim: dono deste magnífico navio, está enfermo, e o nosso médico de bordo morreu ontem à noite durante a tempestade, quando bateu a cabeça naquele de um móvel. O que é que o teu senhor tem? E quem sabe? E quem sabe? Faz 2 meses que se recolheu ao leito, à cama. Não quer comer, não quer beber, não quer ver os pais, não quer ver os filhos, não quer ver a esposa. Disse que quer navegar pelos mares para esquecer. Mas o que ele quer esquecer, ninguém sabe. Sou médico, posso ver o teu senhor para ajudar? O capitão daquele navio levou um aposento extraordinariamente luxuoso e rico. Deitado numa cama, com os olhos fechados, estava um judeu com menos de 30 anos. Lucas se aproximou, colocou a mão sobre as mãos dele e disse: meu nome é Lucas, sou médico e vim para ajudar. Com os olhos fechados, Hele de Hamiram falou: agora é tarde demais. Agora é tarde demais. Um dia,
Ele me chamou e eu lhe virei as costas. Depois me arrependi e fui procurá-lo, e então fiquei sabendo que ele havia sido crucificado como um criminoso qualquer pelos romanos. Então a vida para mim se acabou. Quero navegar pelos mares até a hora final para eu esquecer. Quando foi isso? Disse Lucas. Na Páscoa, quando a terra escureceu. Lucas se deixou sentar com força sobre uma cadeira que estava ao lado da cama. O judeu percebeu e disse: então você também o procura? Jesus de Nazaré está morto! Jesus de Nazaré está morto! E começou a chorar. E enquanto chorava, mantendo os olhos fechados, continuou a falar. Eu dirigi a minha amiga. Era depois do meio-dia e o sol estava quente. Ao passar por um vilarejo, observei que na entrada do vilarejo havia um grupo de homens conversando na rua. O chefe da minha guarda cavalgou até mim e disse: Senhor, no meio daqueles homens está o famoso Rabi da Galileia, sobre quem se falam coisas fantásticas. Dirigi a minha amiga para lá e parei rente ao grupo e fiquei maravilhado com o que ele dizia. Então desci, me aproximei tanto dele que poderia tocar o seu ombro com as mãos e disse: Senhor, o que é que eu devo fazer para entrar na posse da vida eterna? Ele olhou para mim com os olhos mais lúcidos e mais serenos que eu vi até hoje, e me respondeu com voz suave e encantadora: guarda os mandamentos. Mas quais mandamentos, Senhor? Não roubar, não furtar, não matar, não prestar falso testemunho, honra seu pai e sua mãe. Mas, Senhor, eu já guardo isso desde a minha mocidade. Então, Lucas, ele ficou em silêncio por tanto tempo que eu pensei que tinha sido dispensado. Então, com os mesmos olhos serenos e a mesma voz melodiosa, ele disse assim: tem uma coisa que te falta. Ainda te falta uma coisa. Você é um homem muito, mas muito rico. Então vai, vende tudo que você tem, dê o resultado aos pobres, e você terá o tesouro do céu. Nobre Lucas, eu fiquei chocado com aquilo, afastei-me um passo dele, e fiquei pensando: isso é loucura, isso é uma loucura, isso é impossível. Depois de alguns instantes, ele deu um passo em direção a mim e disse: vem e segue-me. Mas, Senhor, isso é um absurdo, é um absurdo. E eu lhe virei as costas, subi na minha amiga e saí devagar. Mas deu tempo de escutar ele falar assim para os outros homens: como é difícil um rico entrar no reino do céu. A vida para mim acabou. Ele me pediu o impossível. Eu sou Hillel Ben Haberon, um homem de erudição, um homem de fortuna. Estudei em Roma, em Atenas, tenho influência, poder e fortuna. E ele pediu para mim o impossível. E continuou num pranto de fazer dó. Lucas enxugou a sua testa molhada e disse assim: vem comigo, vamos para a Judéia, vamos andar por onde ele andou. Jesus de Nazaré não morrerá jamais. Então ele pegou os ombros daquele homem e procurou sentá-lo na cama, apoiado pelos ricos travesseiros. Foi nessa hora que Hillel Ben Haberon abriu os olhos e havia uma nova chama em seu olhar. A partir desse dia, ele, no seu navio magnífico e majestoso, seguiu o navio de Lucas, prestava serviço. E quando o navio de Lucas atracava na cidade, Lucas ia para sua casa. Hillel Ben Haberon deixava o conforto extraordinário do seu navio luxuoso e ia para a casinha pobre de Lucas. E depois que Lucas atendia o povo, Hillel Ben Haberon começou a falar para ele tudo o que sabia sobre Jesus. E foi assim que Lucas começou a escrever o seu evangelho.
escreveu o que Hillel Ben Hamilton dizia, lembrou do centurião, lembrou do que seu irmão falava na carta e começou a escrever o seu evangelho. E assim, durante certo tempo, o navio de Hillel Ben Hamilton seguia o navio que Lucas prestava serviço. Atracava no porto, ia para a cidade, Hillel Ben Hamilton também ia. E de noite, contava o que sabia. E de madrugada, Lucas escrevia. Vencido o período da sua prestação de serviço, ele foi para o navio luxuoso e magnífico e rumaram para a Judéia. Aportaram em Cesareia de Filipe, em Cesareia Marítima. Aportaram em Cesareia Marítima numa manhã. Havia um oficial romano esperando eles. Hillel Ben Hamilton seguiu viagem por terra para Jerusalém, evidentemente que é por terra, para Jerusalém. Mas Lucas ficou hospedado em Cesareia Marítima, no palácio de Pôncio Pilatos, o altaneiro procurador de Israel. No palácio de Pôncio Pilatos estava seu irmão Prisco, mas Prisco não estava bem de saúde. Prisco estava atormentado, enfermo, e estava aguardando a chegada de Lucas. E quando vê Lucas, diz: meu irmão, como folgo em te ver. Aproxima-te da minha cama, me acomode nas almofadas, porque eu tenho muito para te falar. Mas é uma história terrível. Então, Prisco começa a falar da vida comum dos judeus, das intrigas religiosas, das intrigas político-religiosas, das mesquinharias farisaicas, dos dramas do cotidiano. Fala que onde Jesus aparecia era uma comoção muito grande, despertando o amor de uns e a ira de outros. E depois fala que ele era um dos 3 oficiais romanos encarregados da execução de 3 homens condenados à morte pela crucificação. E começa a narrar com riqueza de detalhes, desde o momento em que ele recebeu Jesus nas portas da Torre Antônia, ou da Fortaleza Antônia, até o final no Gólgota. Descreve com particularidades, com minúcias. Diz que conversou com Maria e que quando colocou a mão na cruz e viu que Jesus estava morto, foi tomado de uma tristeza tão grande que nunca mais conseguiu ter alegria. Naquela noite, enquanto todos dormiam no palácio de Pôncio Pilatos, Lucas escreveu a parte da crucificação que está no seu evangelho. Pôncio Pilatos convidou Lucas para ir a Jerusalém, já que ele tinha que fazer esta viagem. Levou Lucas consigo. Lá, Pilatos foi para o seu palácio, na cidade santa. Lucas foi se hospedar na casa do seu amigo Hillel Ben Hamilton. Hillel Ben Hamilton é o moço rico dos evangelhos. Aquela noite, num jantar suntuoso, ele falou para Lucas que havia ido até a cidade de Jope e conversado com Pedro, e que Pedro havia, depois de muita insistência, consentido em receber a ele, Lucas. Mas, previno de Lucas, Pedro é um homem difícil, é um homem bastante rude, um homem seco, um homem áspero. Prometeu a mim que vai te receber, mas já te previno, meu amigo, não será fácil. Também conversei com Tiago e João, os filhos de Zebedeu, moram numa casinha aqui fora dos muros de Jerusalém. Prometeram também a mim que vão te receber, mas também te previno, os 2 irmãos são profundamente frios e desconfiados. Os apóstolos estavam realmente assim, porque já havia se iniciado a perseguição aos seguidores de Jesus em Jerusalém. Já havia se iniciado o processo de perseguição. E aqui eu abro um parênteses para dizer que foi nas costas de Pedro, um homem rude, áspero, seco, que Jesus deixou o seu evangelho. Fecho parênteses. No outro dia, ele foi para a casa dos irmãos, foi recebido com frieza, com desconfiança. Falou
qual era o propósito dele? Ele queria saber, estava escrevendo o Evangelho. E depois de uma certa resistência, Tiago cedeu e João cedeu em seguida e começou a falar. Enquanto mais falava, mais se empolgava, mais se inflamava, e falou tudo o que sabia. Enquanto falava, Lucas escrevia. Quando ele voltou para a casa do seu amigo rico, foi presenteado com um cavalo árabe, negro como a noite sem luar, um cavalo de valor inquestionável, porque Hillel Ben Hamira sabia que ele queria ir a Nazaré, e o presenteava com aquele cavalo magnífico. Foi montado neste cavalo que Lucas margeou o Rio Jordão, e foi com emoção que entrou na cidadezinha de Nazaré. No centro da cidade existe um poço. Eles estavam ali algumas moças conversando ao redor do poço. Ele se aproximou, aquele cavalo extraordinário, de muito valor. Alguns fios de cabelo branco já estavam de permeio a sua cabeleira loura, mas Lucas ainda era um homem muito bonito. Elas ficaram naturalmente encabuladas. Não era comum pessoas aloiradas na Judéia, em Nazaré, e elas ficaram um pouquinho encabuladas, uma olho para a outra, deram uns risinhos abafados. Aquele homem majestoso, um cavalo, deveria ser um cavalo de algum rei. Vocês podem me dizer onde fica a casa de Maria, a mãe de Jesus? Onde fica a casa de Maria, a mãe de Jesus? Elas olharam uma para a outra e uma delas disse assim, vencendo a timidez: nesta rua é aquela casa. Lucas cavalgou até lá, desceu da sua montaria, a porta estava aberta, ele chamou, não apareceu ninguém. Ele entrou e tornou a chamar. Surgiu uma mulher, pele muito branca, lábios ligeiramente rosados, olhos de um azul encantador. Um caracol de cabelo dourado havia escapado do seu véu, dando a ela uma aparência juvenil. Seus pés muito brancos estavam descalços. Senhora, estou à procura de Maria, a mãe de Jesus. E ela, com simples dignidade, disse: sou eu. Lucas começou a tremer e quis beijar as mãos, mas se conteve e disse: meu nome é Lucas, sou médico. Fiz uma viagem muito longa, senhora, para conversar com a senhora e saber do seu filho. Você quer saber de mim e do meu filho? Lucas, eu te contarei. Era o sol do meio-dia, sentamos atrás da casa, na sombra. E ele então falou para ela do Deus desconhecido dos judeus, do Deus desconhecido dos gregos, edificando. Falou para ela do Deus desconhecido dos gregos, da sua procura, da sua revolta, da morte de Rúbria, do seu inconformismo. Falou do seu professor José Ben Gamaliel. Falou que estava com Hillel Ben Hamira hospedado em sua casa, que ia ser recebido por Pedro e tinha conversado com João e com Lucas. Tinha conversado com João e Tiago. Lucas silenciou e Maria então começou a falar. Falou do seu noivado com José, falou do casamento, falou que foi visitar sua prima Isabel, falou do decreto do imperador romano obrigando-os a ir a Belém, e falou da estrela dos pastores da manjedoura e do nascimento de Jesus, e continuou falando. Falou das parábolas que ela escutou, das curas que ela viu, dos ensinamentos que ele deu, e continuou falando. O sol já atingiu o horizonte de vermelho, e Lucas falou: Senhora, tenho que ir, mas gostaria de voltar para saber mais. Você pode voltar, então vem amanhã de manhã, pode vir, tem que procurar uma hospedaria, só tem uma na cidade, ela falou, e mostrou para ele onde era. Naquela noite, enquanto Nazaré dormia, Lucas escrevia tudo o que havia escutado através dos lábios de Maria. Outro dia cedo,
foi a pé à casa de Maria. Senhora, seu filho sempre soube quem ele era. Lucas, acredito que sim. Deitado no berço, ainda bebê, deitado no berço que José, meu marido, fez para ele, eu tinha a impressão de que ele estava sempre meditando. Quando olhava para mim e para José, sorria. E eu tinha a impressão de que ele nos conhecia há tanto tempo. Foi o mais encantador dos bebês. Não chorava nem mesmo quando tinha fome. Uma vez fui com ele a Jerusalém, e quando Simeão, um homem já velho, ouviu nos meus braços, arregalou os olhos, tomou o menino de mim, apertou contra o peito e começou a chorar. E disse: Senhor, agora o Senhor pode nos pedir o seu servo, porque eu vi a salvação. Fiquei sabendo depois que haviam dito a Simeão que, embora ele fosse um homem velho, ele não morreria antes de ver o Salvador do mundo. Simeão segurava Jesus no colo e chorava. Depois o colocou no meu colo, abençoou a mim e a José e saiu chorando. Jesus, eu acho que eu e José nunca chegamos a compreender Jesus totalmente. Nunca. Quando menino, ele tinha amizade com todos da vizinhança, mesmo quando alguém o tratava mal. Ele tinha amizade com todos. E eu, quando ia visitar algum menino que estava enfermo, ele ia comigo. Mas chegando lá, ele põe a mão na cabeça do outro menino, e o menino sarava. Eu acredito que eu e José nunca compreendemos Jesus completamente. Muitas vezes eu ouvi conversando com os animais. Lucas, quando ele espalmava a mão, os pássaros vinham pousar na mão dele. Uma noite, eu dei por falta dele dentro de casa. Acordei José, ansiosa, e saímos para procurá-lo. Ele estava sentado sobre uma pedra, sob a noite enluarada da Judéia. E então, quando viu a minha José, apontou para o alto e disse: a casa do meu pai. Enquanto falava, Maria sorria de pé. Foi falando. O sol já estava fino. Senhora, tem que ir embora. Lucas ajoelhou-se e beijou os seus pés e começou a chorar. Ela colocou a mão sobre a cabeça dele e falou: meu filho, não chora. Mas, senhora, eu tenho que ir porque eu tenho tanto o que fazer. Eu sei, mas vai na paz de Deus. Então Lucas se levantou e começou a descer sob o sol do meio-dia a rua estreita de Nazaré. E quando chegou na praça, ele olhou para trás. Maria estava parada na porta. Acenou a ele em sinal de bênção e adeus. E ele teve a impressão de que ela estava vestida de luz. Ele respondeu ao aceno e foi embora. Esse é Lucas, o médico que sabe fazer diagnósticos precisos. Lucas, o médico que enxerga enfermidades além do corpo, que enxerga enfermidades da alma. Esse é Lucas, o médico de efeitos físicos, o médico de cura. Esse é Lucas, o quarto evangelista, cuja vida aqui contada de forma bastante resumida deve servir de exemplo para nós no tocante à perseverança. Lucas nunca tinha visto Jesus, mas perseverou em encontrá-lo. Muitos estiveram com Jesus, mas não conseguiram com ele. Lucas nunca viu Jesus, mas perseverou tanto que quando encontrou, nunca mais dele se separou. Nós temos que perseverar. Nós também nunca vimos Jesus, mas sabemos muito dele. E os percalços do mundo, as dificuldades da vida, muitas vezes esfriam um pouco o nosso coração. E nós acabamos deixando.
nunca viu Jesus, mas perseverou tanto e acabou por encontrar. Nós, diante das tempestades do mundo, nós que já sabemos dele e de muitas coisas sobre ele, devemos perseverar sempre para dele não nos distanciarmos. As tempestades irão desabar, a terra vai tremer, as decepções serão muitas na nossa frente, mas é preciso perseverar com Jesus. É preciso perseverar com Jesus, não se apartar dele. E quando sentirmos que o nosso coração vai fraquejar, dando-nos prenúncio de um distanciamento pelo nosso comportamento, pelo nosso conformismo, pelas tempestades do mundo, pelas decepções humanas, pensemos como Lucas, lembrando-nos de Lucas, e perseveremos, para que possamos segui-lo sempre. Muitos estiveram com ele, não foram além. Lucas não ouviu, assim como nós, mas o encontrou e nos falou. Seja assim com todos nós, perseveremos, porque afinal de contas, o Cristo espera por todos nós. Não preciso nem falar do meu prazer em vir a esta casa. É uma alegria para mim muito grande estar aqui, rever amigos, né? Esses dias em que nós não podemos mais nos dar ao deleite de fazer visitas para conversas saudáveis e decorrência dos compromissos de toda a órbita. Mas quero que vocês saibam que ao meu coração é muito prazeroso ter amigos aí, vizinhos da minha cidade,